isso aí, fala drivers, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre prospecção exponencial para 2025. Os desafios são reais, o cliente está cada vez mais impaciente, sem tempo para falar com o profissional de vendas, porque ele está meio que saturado de tanta informação que ele recebe ao longo do dia dele. Então, como fazer para que ele nos dê um pouco de atenção e a gente consiga converter negócios? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu conto com a sua participação, deixando um comentário, se inscrevendo no canal. Fechado? Bom, beleza, eu fiz uma lista aqui dos principais pontos que a gente precisa abordar nessa aula. Bom, agora fazer uma pausa aqui no nosso vídeo para falar do patrocinador oficial dessa aula, que é o Estúdio Acelera, que é a nossa empresa de educação. Agora você vê o QR Code na tela sobre o Acelera Energy, que é uma ativação. Como que você vai conseguir buscar resultados extraordinários que superam a média da sua operação se o teu time está completamente desmotivado? Quando a gente fala de motivação, a gente está falando de uma porta com uma maçaneta interna, onde o profissional ele precisa abrir essa porta. Porém, sem o estímulo certo, na dose certa e no momento certo, essa porta jamais será aberta. A gente está falando de ambição, de visão. E agora, para 2025, isso é essencial. Profissionais de vendas com baixa ambição, eles tendem a ser completamente instáveis no seu resultado. Se você quer um time que não só bate a meta, mas supera, sabe prospectar, sabe fazer negócios, você vai precisar de um time extremamente motivado. Então, acesse o QR Code na tela e saiba sobre todo o nosso ecossistema de educação, a começar pelo Acelera Energy. Eu vou ter todo o prazer de estar junto com você aí na sua rede de concessionárias. Bom, vamos começar falando sobre o desafio de 2025, na minha opinião, que vai ser a indiferença. Muito se fala sobre empatia, mas a indiferença, para mim, ela antecede a empatia. Por quê? Porque, veja bem, quando você entra numa loja e você vê as pessoas te medindo com aquela olhada de cima a baixo, sabe? Você já passou por isso, com certeza. Eu passei inúmeras vezes, inclusive posso compartilhar uma história para vocês aqui. Mas quando você chega numa loja e alguém te olha de cima a baixo, rapidamente o teu cérebro fala para você o seguinte: cara, você não é bem-vindo aqui. E se você não é bem-vindo aqui, por que você vai depositar o seu dinheiro aqui? E aí eu entro agora com a minha história. Em um shopping de alto padrão, eu estava olhando relógios na Rolex e eu fui super bem atendido. Duas pessoas me atenderam, a profissional de vendas e o gestor da loja. A profissional ela não podia me atender no momento, então ele começou o atendimento e eu vou te falar uma coisa, foi um dos atendimentos mais impactantes. Primeiro pela apresentação pessoal dele, o terno impecável, o cabelo, o semblante, a forma com que ele me abordou, que ele me ofereceu água, café, me fez sentar, me atendeu como se eu tivesse o perfil para comprar o relógio, como se eu estivesse com a conta abarrotada de dinheiro para comprar um Rolex de 120 mil reais. Ele não sabia da minha condição financeira, se eu tinha ou não tinha o perfil para comprar, mas ao entrar na loja foi impactante. E daí, ao sair dessa loja, eu fui em uma outra, uma marca de roupas conhecida, uma grife. E ao chegar lá, eu rodei na loja 3 vezes e todos os 3 vendedores que estavam na loja, eles me olhavam e simplesmente viravam a cara. Mas não era aquela reação de vamos deixar ele à vontade, não é essa técnica. Era simplesmente olhar, medir e falar, não, esse aqui não tem capacidade de compra. Para mim ficou claro nas duas experiências o quanto que a indiferença ela é real nas lojas de varejo, nas concessionárias, e o cliente ele sente isso de cara. Então esquece tudo do que você viu de vendas do passado, porque acabamos de sair da década que eu considero de 2014 a 2024, a década da venda por conhecimento, ou seja, todo mundo descobriu como achar o conhecimento, todos os clientes têm o conhecimento na palma da mão, só que agora a gente está entrando numa nova era, que é a década das emoções, a venda pela emoção. Você
ter clareza disso vai te colocar muitos passos à frente. E o que é a venda pela emoção? É quando você trata a indiferença no seu time e você elimina qualquer julgamento de clientes que vão entrar na sua loja ou você vai pegar ele para prospectar. Muitos profissionais, eles desistem do cliente muito antes dele ter o contato presencial. Ele recebe ali o lead ou ele recebe a lista da loja, ele olha o perfil do cliente e fala, comprou um carro X, não vai ter perfil para comprar. Ele faz um julgamento daquele cliente e ele simplesmente desiste daquela oportunidade. Já o outro profissional, que ele não foi indiferente, ou seja, não julgou o perfil do cliente, ele vai com tudo, ele acredita, ele é empático com aquele cliente e ele descobre as soluções baseado no entender para atender, que é aquilo que eu vou te propor nesse vídeo aqui. Então, pensa bem, como é que tem sido os teus atendimentos? Pedro, eu sou empático. Você só é empático quando você não tem a indiferença, ou seja, você não julga as oportunidades de listas, leads e clientes que pisam aí na sua loja. Fechado? Então, esse é o primeiro ponto. Quem souber como reduzir a indiferença do time, como eliminar o julgamento e ser empático, vai vender mais e vai ter maior sucesso na hora de prospectar nesse ano de 2025. Que inclusive é o nosso próximo tópico aqui, que é a empatia. A gente começou falando no vídeo sobre a indiferença. Você já entendeu que a indiferença ela não é aceitável para você prospectar e até mesmo para você atender o cliente em loja. Agora, e a empatia? Como fazer com que ela se torne realidade na prospecção, seja por voz, por vídeo, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre os canais. É simples. Uma atitude faz toda a diferença. A gente começou falando que não pode ter julgamento. Agora a gente tem que falar sobre saber ouvir. Presta atenção que isso é determinante. Imagina a cena. Você chega numa loja para olhar um carro e o vendedor que te atendeu, ele não consegue olhar para a tua cara porque ele está toda hora olhando para o telefone. Toda hora ele está falando com alguém que está chamando ele por diversos motivos. O que você acha que vai acontecer quando esse cliente ele falar uma pequena história sobre a condição financeira dele ou até mesmo os motivos que levaram ele a ir até a tua loja? Você não vai ouvir. O vendedor não vai ouvir. Por que ele não vai ouvir? Porque ele está com uma atenção dispersa. Ele pode até estar escutando, mas ele não está ouvindo. E aí entra a real diferença. Você escutar é fisiológico. O teu corpo escuta. Mas ouvir é você imergir naquilo que a pessoa está te dizendo. De forma cadenciada, olhar para a pessoa, parar para ouvir a pessoa. E quando a gente está falando de prospecção, a gente está falando de prospectá-la, ouvi-la. É muito mais importante do que você falar palavras bonitas, palavras rebuscadas, você falar da tecnologia A, B, C do carro, falar da condição de financiamento. Se você não ouvi-lo, você não foi empático. A empatia ela se resume a isso. Quanto maior for sua capacidade de ouvir as outras pessoas, ouvir o potencial cliente, maior será a sua capacidade de entender ele. E aí, uma vez que você entende ele, você consegue entregar a tua sabedoria para viabilizar a compra do carro 0 km ou seminovo para ele. Entendeu? Então vamos para o próximo tópico. A gente já falou sobre indiferença, empatia e agora a gente vai falar sobre os canais de prospecção. Perceba que quanto mais canal é aberto, quanto mais são os canais abertos, maior é o desafio na hora de prospectar o cliente. Pensa comigo. Há 10 anos atrás, a gente tinha 2 ou 3 canais de prospecção, que era ligação por voz e e-mail. As cartas também que eram enviadas, mas já reduzidas de forma drástica. Hoje, nós temos ligação por voz, ligação por vídeo, nós temos redes sociais, WhatsApp, SMS, ou seja, são muitas portas para que o cliente ele seja impactado. E todas as empresas do mercado tentam impactar o mesmo cliente por essas portas, por esses canais. E aí vem o grande desafio.
Qual é o melhor canal para começar a falar com potenciais clientes? Qual canal você deve arriscar? Será que você tem que ficar só na ligação por voz? Será que você tem que ficar mandando só mensagem pelo WhatsApp? Primeiro eu vou te falar o que eu não acredito que vai ser bom para 2025. São as mensagens de bots, mensagens enviadas por robôs no WhatsApp. E aí vem aqui uma advertência para você já ficar ligado. Quem usa essa tecnologia achando que está fazendo um bom negócio, que é enviar mensagens em massa, pegar o telefone do time de vendas, colocar lá o QR Code e começar a disparar mensagens até para a quinta geração de ex-namoradas, ex-amigos, sei lá, pessoas que você nunca mais viu, vão lá e colocam isso numa estratégia de envio em massa pelo WhatsApp. Isso para mim é um grande risco à reputação da empresa, a LGPD aplicada aos profissionais de vendas e ao contato com o cliente, e assim também a base ela fica comprometida. E por que eu não gosto desse modelo de estratégia? Porque outro dia eu recebi 22 mensagens, a mesma mensagem, as mesmas palavras, de 22 vendedores diferentes, de lojas diferentes, de marcas diferentes, e aí ficou claro para mim que aquelas empresas não sabiam, mas elas estavam com a credibilidade fragilizada. Porque se eu, como cliente, recebo várias mensagens idênticas de marcas diferentes, para mim o que fica claro é que tudo que uma pode fazer, a outra também pode, e não tem muita sinceridade, legitimidade no que eles estão me falando. Percebe o risco? Sem falar que quando você dispara mensagens em massa usando robôs, aquelas mensagens não foram bem-vindas, elas não foram consensuais. E aí nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que proíbe que isso seja feito, que é você entrar em contato com pessoas que não te autorizaram a entrar. Isso é um risco que a concessionária está correndo. Então, na minha visão, para 2025, isso não será tendência, isso será nocivo. Tem até concessionárias que copiaram esses modelos, criaram seus próprios bots e elas não entenderam ainda que isso mais gera cancelamentos, ou seja, bloqueios do contato, do que propriamente negócios. Tá, Pedro? Então, se não é para usar o bot, qual é o melhor canal? Na minha visão, o time de vendas, ele precisa ter a competência para fazer prospecção profissional. Aquilo que nós chamamos de prospecção exponencial. E o que é isso na prática? É a combinação dos canais da comunicação distribuída por todos os canais. Não adianta hoje você querer fazer só ligações por voz. Você vai ligar muito e vai falar pouco. Não adianta você querer só ficar disparando mensagens em lista de transmissão do WhatsApp. Você vai ser mais bloqueado, inclusive denunciado se você está usando o WhatsApp Message, e isso vai gerar muito mais uma quebra da reputação e legitimidade da tua loja e sua do que o resultado de vendas. Não adianta também você ficar só fazendo vídeos no Instagram, no TikTok. A gente vai ter que falar com todas as pessoas usando todos os canais. A prospecção exponencial, que é o nosso método que nós ensinamos nossos alunos a prospectar, ela abraça todos os canais e faz com que você combine os sensores de forma estratégica. E o que é que eu quero falar com sensores? Tem pessoas que elas são melhores de ouvir, tem pessoas que são melhores de ver, tem pessoas que são melhores de falar. Quando você não mexe nesses sensores, geralmente você é muito sabotado no seu processo de prospecção. Pode ser que isso esteja acontecendo hoje com você. Você está forçando tanto a barra para falar com os clientes por voz ou por mensagem de texto que os clientes eles não suportam mais ouvir a sua voz ou muito menos falar com você. Que você está chamando só ele para comprar. Você está usando o mesmo canal, o mesmo estímulo está sendo empregue todos os meses. E aí a gente gera aquele desconforto e aquele insucesso que hoje, talvez aí na sua operação, ele seja invisível. E aí a gente entra no próximo ponto aqui nosso, que é saber quais são os canais certos, saber como lidar com cada um desses sensores e ter a estratégia clara. Porque, por exemplo, se você chamar todo o teu time agora e falar todo mundo tem que fazer vídeo e colocar
no WhatsApp do cliente. Mas qual vídeo? Para que é o vídeo? Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos falar com esse vídeo? É para falar do preço, o de por. Você vai ser mais uma empresa vendendo oferta. E prospecção não se trata de oferta. Prospecção é outra coisa, é uma ciência por trás do contato de relacionamento com o cliente. Se hoje você ligar para o cliente apenas para tentar vender para ele, você não faz prospecção, você faz telemarketing. Percebe a diferença? A prospecção de clientes ela é contínua e sequencial. E sem uma estratégia clara, o seu time ele mais recebe bloqueios do que resultados positivos. Percebe? Nosso time vai tocar, isso significa dizer que nós chegamos a 70% do nosso conteúdo já. Então deixa eu colocar mais uma rodada de time aqui. Esse é um recurso interessante, eu posso trazer isso numa outra aula para vocês, que é como usar a técnica Pomodoro, inclusive para prospectar, que é a que eu uso aqui para fazer as videoaulas para vocês. Muito bem, agora que a gente já entendeu até agora sobre indiferença, empatia, nós falamos também de quais canais, né? Quais são os canais, como lidar com esses canais. Nós falamos sobre estratégia, que ela precisa ser clara, senão o teu time ele sai atirando para todo lado e ninguém chega em lugar nenhum. E agora nós vamos falar das ferramentas certas. Quais são as ferramentas que o seu time hoje usa para prospectar? Será que tem um sistema de CRM robusto? Será que existe uma gamificação instalada? Será que existe poderosos scripts com copyright, gatilhos mentais sendo usado de forma estratégica para impactar os clientes e furar a bolha? Drive, coloca na tua cabeça de uma vez por todas. Quando você tenta fazer prospecção sozinho, seja você gestor, concessionário, diretor, ou até mesmo você profissional de vendas, é muito provável que você seja mais frustrado do que você obtenha resultados. Isso porque quando nós fazemos algo sozinho, nós ficamos tentando reinventar a roda. E nós ficamos batendo com a cabeça na parede, lidando com coisas que parecem óbvias, mas como nós não somos especializados naquilo, nós não dominamos as ferramentas certas, a gente fica, de novo, correndo atrás do próprio rabo. É preciso ter uma ferramenta robusta de gamificação. É preciso ter isso tangível para que todos os dias o time veja isso em algum lugar. E esse lugar não pode ser de trás da porta do gerente, na sala de refeição, escondido lá no pós-venda. Não, é esse painel, essa tela de gamificação, ela precisa estar exposta em um lugar em que todos possam apreciar, monitorar e acompanhar. Coloca de uma vez por todas no teu coração. Acompanhar é melhor do que cobrar. Se você é gestor, quanto mais você acompanha, menos você cobra. Quanto mais você cobra, foi porque você negligenciou o acompanhamento. Então, ter uma ferramenta forte de gamificação, de monitoramento, ter os scripts com ferramenta de copyright, gatilho mental, inteligência emocional, para que o time ele tenha capacidade de suportar a ativação em massa dos canais, seja por voz, por vídeo, por mensagem. Isso tudo envolve a inteligência emocional. Se você não tem um time preparado para ativar os canais, você tem time se enganando. Vocês se enganam que vocês prospectam, mas a verdade é que não há prospecção de fato de verdade. Então as ferramentas certas, elas são determinantes para que você tenha um resultado extraordinário. Vamos para o próximo ponto? Quais são os potenciais clientes que você vai trabalhar? Veja bem, se eu tenho uma estratégia, se eu tenho as ferramentas certas, eu preciso ter uma matriz de clientes a ser abordado. Porque quando eu não sei como lidar com uma matriz, eu fico usando a mesma estratégia para todo tipo de cliente. E isso não é bom. Veja bem, existem clientes que passaram pela sua concessionária, pelos seus vendedores, que eles são insatisfeitos. Se você enviar uma mensagem de compra para ele, enviada, por exemplo, como essas de robôs, esse cliente ele vai ficar ainda mais indignado com você. Ele vai bloquear esse número que enviou para ele, ele vai denunciar, ele vai abrir uma reclamação formal no Reclame Aqui, e quando o cliente ele está muito indignado, ele já chegou no limite dele com
a concessionária, ele vai até a concessionária e vai fazer um grande escândalo. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas elas estão emocionalmente mais fragilizadas. Então, quando você fala com um cliente que ele é insatisfeito e você está chamando ele para comprar, essa é a pior estratégia que você pode fazer. Então, qual que é a matriz? Como construir uma matriz? Você tem que buscar os clientes satisfeitos, insatisfeitos, os clientes ativos, inativos, os clientes de pós-venda, o cliente de F&I. Todos esses parâmetros, eles são definidos na estratégia. E dentro da estratégia, gamificada. Não adianta também você, me dá a lista disso, chegar na galera TI, me dá a lista daquilo. Não, tem que ter clareza. A estratégia, de forma clara, é que nos leva ao topo. Compreendeu? Vamos lá para o próximo tópico da nossa videoaula. Você já sabe, né? Você está chegando até aqui e se você ainda não deixou um comentário, se você ainda não se inscreveu no canal Não Acelera, você está dando uma de machinha lenta. Agora, se você está gostando, 2 compromissos. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Vamos fazer um terceiro compromisso? Envie essa aula para um amigo ou uma amiga que precisa superar as vendas em 2025 e prospectar de forma exponencial. Muito bem, agora a gente vai para a clareza de objetivos e os ajustes. Veja só, a gente falou algumas vezes sobre clareza, mas o que é isso na prática? Quando você vai fazer uma viagem e você não usa o GPS, porque talvez você já faz essa viagem naquele percurso algumas vezes, você já foi algumas vezes na vida, pode ser que você tome uma surpresa. Por mais que você conheça o caminho, pode ser que uma rota esteja interditada, uma obra esteja acontecendo, um desastre natural aconteceu no meio do caminho e cortou e você vai ter que desviar 60, 80, quem sabe até 300 quilômetros, dependendo da distância de onde você está indo. Então, clareza significa saber o ponto de partida e o destino que você quer chegar. Em prospecção, isso precisa ser diário, semanal e mensal. E aí, depois que você tem esse ciclo de acompanhamento e monitoramento, você precisa ter isso no trimestre e comparar trimestre a trimestre por conta das sazonalidades. O que é sazonalidade? Sazonalidade são épocas em que a venda ou ela sobe de forma acima da linha média, ou seja, ela foi um ponto de inflexão, e também ela pode cair de uma forma aguda em um determinado período do ano. Isso varia de marca para marca, de modelo de negócio para modelo de negócio. E você precisa saber disso de forma diária, de novo, semanal, mensal, trimestral, para você conseguir entregar as sazonalidades dentro do ano. Quando você tem essa clareza, a prospecção ela se torna ainda mais poderosa, ainda mais eficiente. E o teu time não sofre as consequências da cegueira e não fica batendo cabeça. Porque a ausência da clareza da estratégia, de forma diária, semanal, mensal, trimestral, anual, faz com que o teu time bata a cabeça. E qual é o problema de um time que bate a cabeça? Produz errado, desestimula, você perde grandes prospectadores e profissionais fechadores, porque ninguém sabe para onde é que está indo. O gestor, ele entra, mas ele não é eficiente, ele não consegue coordenar a prospecção, e aí ele passa a ser o bombeiro da loja. Você quer ter um time improdutivo? Você quer ter um time improdutivo? É simples, tenha um gestor bombeiro que vive apagando incêndio. Ele não vai conseguir colocar o time para prospectar, ele não vai conseguir gerenciar performance de prospecção, ele não vai conseguir ser exponencial e extrair o melhor dos seus profissionais. Entende isso? Muito bem, agora para finalizar, nós vamos falar sobre ajustes. E aí, quando eu falo de ajustes, eu estou falando de mentoring. O que é mentoring? Mentoring é você mentorar as pessoas para que elas tracem o caminho a ser seguido. Toda a prospecção ela deve ser encarada como um circuito com etapas, onde na base ela faz o ataque ao mercado e o propósito é chegar
ao topo. E o que seria o topo? A conversão. Se você não tem o processo de mentoria, se você não tem o processo de acompanhamento para que eles vejam aquilo que eles não conseguem ver, eu estou falando da direção até a base operacional, que são os profissionais de vendas. Você fica limitado àquilo que você está enxergando ou aquela sensação empírica de que está fazendo certo, mas talvez poderia fazer melhor. Ou simplesmente cega, achando que está arrebentando, está fazendo tudo certo, como eu já vi em alguns grupos de concessionária. Drive, a prospecção exponencial é o caminho mais eficiente para que o teu 2025 ele se torne não apenas um sucesso, mas ele abra essa nova década ao qual nos referimos, que é a década da venda emocional. Vai sair na frente e vai ter muito mais resultado positivo quem tiver isso gerenciado de forma clara e estratégica. Bom, se você curtiu essa aula, aqui fica o nosso compromisso. Já deixa o seu like e não vai dar uma de machinha lenta, hein? Se inscreve no canal, coloca um comentário aqui para eu saber que você está gostando desse formato da nossa aula e compartilha com um amigo ou uma amiga que precisa saber prospectar de forma exponencial em 2025. Drive, forte abraço e acelera!